Travou. Tem que sair de tudo, eu acho. Eu vou tentar chamar a Ju aqui. Já saí. Caiu lá na Ju, vou tentar chamar ela aqui agora. Não sei se ela vai ver lá. Eu não sei se ela vai me chamar de novo. Voltamos? Acho que voltamos, amiga. Travou, né? Só acho que eu não tô me enxergando. Peraí, agora foi. Gente, que isso? Travou, Voltamos. travou. Não podemos. Como assim? Logo no naranjo, Tati. É, Eu pois falo que o é. naranjo. Eu falo, você sabe que eu falo que o naranjo, É o ele Naruto que não. te Olha, travou. é o naranjo. Você sabe que a culpa toda é do naranjo, hein? Você sabe disso, não sabe? Tudo é ele. Mas aí explica melhor então esse naranjo aí, Tati. Então, o Anaranja é um algoritmo que dá suporte, né, auxilia ao farmacêutico na análise das reações adversas. Então, ele é como se fosse um formulário onde você vai respondendo questões e pontuando essas questões. E no final, no resultado total, através do resultado total do algoritmo, você chega a uma conclusão. É importante ressaltar nessas reações, nessas situações de reação adversa, às vezes, dentro da prescrição, a gente tem alguns medicamentos que podem servir de gatilhos para a gente poder verificar se o paciente teve uma reação ou não. Porque, às vezes, como eu te falei, a gente depende muito do retorno da enfermagem, né, e dos próprios médicos da equipe multi nesse sentido. Então, às vezes, alguns medicamentos que aparecem na prescrição podem dar algum indicativo para a gente, um antialérgico, um corticoide, de que aconteceu alguma coisa e que a gente precisa investigar. Entendi. E em relação, por exemplo, à interação medicamentosa, reconciliação medicamentosa, como é que funciona esse processo? Então, a interação ela é uma combinação entre dois medicamentos ou entre um medicamento e um alimento. Existem vários tipos de interação e vários níveis de interação, né? Então, quando a gente associa alguns medicamentos dentro da terapia de um paciente internado, ele faz uma polifarmácia ali. Ele é medicado para vários tipos de doença, para várias situações diferentes, e ele ainda tem os medicamentos de uso contínuo que ele, às vezes, faz na sua residência. Então, o nosso papel ali é tentar fazer com que a terapia dele siga da melhor forma possível, da forma mais segura e que ele seja assistido para todas as doenças que ele, o motivo de ser internado, né? Então, essa interação, a gente tem que, quando recebe a prescrição, fazer uma análise muito crítica e, às vezes, usar algumas ferramentas para verificar se essa interação pode realmente ser prejudicial ao paciente ou não. Então, a gente depende, às vezes, de algumas ferramentas de software, né, realmente, para fazer uma combinação entre as substâncias prescritas e analisar se essas interações são de cunho leve, médio ou grave. E aí é nesse momento que a gente intervém na prescrição e conversa com a equipe multi sobre, e vê o risco-benefício de se usar certos medicamentos. Então, às vezes o paciente precisa de um certo medicamento, mas ele, em relação aos outros, se faz mais importante. Então, a gente precisa chegar a um denominador comum do que seria melhor sem que um interfira no outro e sem que nenhum deles prejudique ou venha causar algum dano ao paciente a curto, médio ou longo prazo.
Entendi. Então, na verdade, também a importância do enfermeiro ou do médico diante do aprasamento da prescrição também é muito importante, né? Então, em relação ao aprazamento, a maioria dos hospitais hoje trabalha com aprazamento já eletrônico, também, que as prescrições são eletrônicas, e o aprazamento pode ser feito pelo médico ou pela farmácia. A enfermagem tem hábito de reaprazar medicamentos, isso é cultural, mas é uma coisa que é complicada, tem que ser conversada. Como eu falei, a comunicação continua sendo o centro de tudo, porque às vezes para tentar encobrir uma falha técnica, se faz reaprazamento de medicamentos. E aí a terapêutica do paciente fica comprometida. Então, qualquer coisa que vai envolver o uso de medicamentos, o farmacêutico tem que estar presente, tem que estar ciente. Ele não pode ser o último a saber, como a gente conversou anteriormente, antes da live cair. Ele tem que ser o primeiro a participar dessas questões. Porque um reaprazamento é replanejar toda a terapia do paciente por 24 horas. E a gente aí está falando de medicamentos, como eu falei anteriormente, medicamentos de alta vigilância, a gente está falando de terapias de antimicrobianos. Então, esses medicamentos, todos eles têm um tempo de meia-vida, que a gente fala, que é um tempo que é o pico da concentração. Em quanto tempo ele chega na sua concentração máxima, em quanto tempo ele vai entrando em queda. E aí você precisa fazer a próxima dose dentro desse tempo. Então, reaprazamento é uma coisa muito importante e que, em hipótese nenhuma, ela não pode ser notificada à farmácia. Porque, às vezes, a terapêutica do paciente fica comprometida e aí ele fica sobrecarregado de medicamentos que, na verdade, não estão sendo utilizados da forma correta. E aí isso prolonga a estadia dele na internação. E não é isso que a gente quer. Quando a gente recebe o paciente internado, a gente quer entregar ele para a família dele o mais rápido que a gente puder, saudável, né? Ele não pode entrar com uma doença e sair com outra. Entendi. E a gente tem uma dificuldade também muito grande na enfermagem, que é em relação ao a diluição de medicamentos, né? E porque cada um acha que deve diluir de uma forma. Então, essa questão... Como funciona isso? Essa questão é uma questão que é uma fragilidade que existe ainda no meio hospitalar. A gente percebe que isso é notório. Existe uma diferença entre reconstituir e diluir, são coisas diferentes. Normalmente, quando a gente faz uma reconstituição, a gente está tirando o medicamento de uma forma sólida e trazendo ele para uma forma líquida, e posteriormente a gente faz essa diluição, que é adicionar esse medicamento a um diluente numa quantidade maior e onde ele vai ser disperso ali, a concentração dele vai ser dispersa naquele diluente, para que ele seja infundido no paciente. E isso tudo demandam técnicas, né, para a execução desses procedimentos. Então, os hospitais precisam ter seus manuais de diluição, baseado em evidências científicas, baseado na bula dos medicamentos, baseado em artigos científicos, para trazer mais segurança. E aí essa segurança volta na mesma questão da conversa e do treinamento efetivo das equipes. Respeitar esses manuais é de suma importância para a segurança do paciente, porque ele não pode receber uma sobredose e ele também não pode receber uma subdose. Ele tem que receber a dose certa, na hora certa, do medicamento certo, para o paciente certo, né? E todos os certos, né, que eram 5 certos, agora que já foram para 9 certos, a gente tem que seguir, não é isso? Isso, na hora certa. E assim, por exemplo, na internação é mais fácil seguir esse manual, né? O paciente está internado. E na emergência? Então, algumas coisas na emergência, elas mudam um pouco em relação à unidade de internação e em relação ao CTI. Cada lugar tem cada setor, né, ele tem o seu nível de complexidade e sua necessidade de urgência. Então, é claro que
a diluição, a reconstituição e a diluição dos medicamentos é um padrão, existe um padrão. E aí esse padrão tem que ser analisado para cada setor, para ver como a gente consegue chegar num denominador comum que possa atender todos os setores de forma efetiva. Porque, às vezes, o que eu percebo, por exemplo, na emergência, tudo à pronta hora, né? Tudo é urgente. Quem está entrando na emergência está doente, está precisando de socorro. Mas a gente também não pode, por uma necessidade de urgência, fazer coisas de forma errada. A gente precisa trazer segurança mesmo no meio daquela situação de emergência. Então, a gente não pode focar em desocupar aquele leito de emergência por questões burocráticas ou por questões financeiras. Assim. A gente precisa atender 50, 100, 200 pessoas por dia, mas todas essas pessoas têm que ser atendidas com qualidade, né? E com segurança, principalmente. Então, esses manuais, todos esses documentos que regem, protocolos, manuais, enfim, que regem a farmácia hospitalar e toda a cadeia terapêutica medicamentosa, eles têm que estar baseados em evidências clínicas, científicas e trazer segurança. Certas adaptações, até as adaptações precisam ter segurança. Tem que ter sua margem de segurança efetiva. Entendi. Então, assim, o primeiro passo realmente começa pela enfermagem, né? Que é vendo a alergia, que é fazendo a reconciliação medicamentosa. A importância realmente do farmacêutico, ele tá ali com o paciente, realmente revisando, vamos dizer assim, validando o que o que o médico fez, né? A importância também da notificação dos eventos adversos, que é extremamente importante. Os protocolos definidos, né, de sepse, quanto tempo que a farmácia tem para atender, para dispensar, né? Isso também é muito importante, ter esses protocolos definidos. Esse manual, né, de diluição, reconstituição medicamentosa, também disponível, né, para todos e realizado, né? Não adianta estar lá e não ser feito, né? Mas assim, a gente entende que a demanda também às vezes é muito grande, né? E como a gente já falou, Tati, o farmacêutico anteriormente ele não era visto, né? As pessoas achavam que a farmácia era um mercado, né? Ia lá, entregava a medicação e pronto. Hoje, a farmácia ela está ganhando, sim, o seu espaço, ela está ganhando, sim, com todo mérito, tá? Porque vocês são um espetáculo. Obrigada. Com todo mérito, vocês estão ganhando, conquistando o espaço de vocês. Agora, duras penas, minha amiga, duras penas. Olha, chorando muito, né? A gente está indo. Agora me fala como que vocês controlam esse estoque todo. Isso aí são outros. O processo dentro da farmácia, ele é claro que é comandado pelo farmacêutico, mas a gente tem muitos braços, a gente precisa ter muitos braços. Então a gente tem auxiliares, a gente tem os mensageiros, a gente tem o farmacêutico normalmente de produção, líder de produção, que é o responsável pelo plantão, e com esse viés de farmácia clínica se faz cada vez mais necessário o farmacêutico focado só nisso, porque as demandas são muito grandes. Então o farmacêutico de produção ele fica extremamente sobrecarregado, porque ele está cuidando da cadeia do medicamento desde o momento que ele dá entrada no hospital, através do almoxarifado, né, da central de abastecimento farmacêutico, do estoque, como chama em cada hospital, até o medicamento chegar no paciente. Então, o farmacêutico ele tem que estar envolvido em todos esses processos. Desde o início. Essa questão de segurança que a gente está falando aqui, ela começa antes da aquisição do medicamento. Quando você vai padronizar os medicamentos do hospital, a comissão de farmácia e terapêutica do hospital, o farmacêutico tem que ter papel ativo nesse setor. Na escolha dos medicamentos que vão fazer parte do padrão do hospital, na padronização de fornecedores,
que é de suma importância na padronização e qualificação dos fornecedores dos medicamentos para os hospitais, posteriormente na aquisição, essa parte de farmacoeconomia, ajudando o hospital, seja privado ou público, analisando o custo-benefício da aquisição dos medicamentos para que a gente possa comprar da forma certa, fazer o estoque dentro do prazo certo e gastar menos, porque essa a situação real que a gente vive no Brasil hoje. A gente precisa ter um tratamento efetivo e de baixo custo. Nem sempre a gente consegue, mas a gente precisa tentar. Então, o farmacêutico tem que estar ali. E depois que esse medicamento está em posse da farmácia, são questões de análise de armazenamento, onde que tem que estar armazenado cada medicamento, como identificação, temperatura, controle de temperatura. Tem alguns medicamentos que são termoláveis, então eles precisam ficar em geladeira, outros não precisam ficar em geladeira, podem ser conservados em temperatura ambiente. Todo esse manuseio do medicamento dentro da farmácia que está lá tem que ser supervisionado pelo farmacêutico a partir do momento que aquilo já está incluído na conta do paciente, que vai ser feita a separação desses medicamentos, a produção desses kits para a dispensação ao paciente. O farmacêutico tem que estar diretamente envolvido nesse processo, por mais que eles sejam feitos por outros profissionais, mas sempre supervisionados pelo farmacêutico. Então, quanto mais farmacêutico no hospital, melhor. Quanto mais farmacêutico a gente tiver envolvido nos processos, como eu te falei, essa entrevista que a gente faz com o paciente para reconciliação medicamentosa, ali a gente faz uma busca de informações que às vezes a enfermagem e o médico não tiveram acesso, porque o paciente estava num momento nervoso, preocupado com a sua situação, e aí ele não consegue relatar isso. E aí depois, com mais calma, né, depois de 24 horas, ele já internado, o farmacêutico consegue extrair informações do próprio paciente ou do acompanhante, que são de suma importância para o tratamento dele. E aí a gente começa a conversar com o corpo multidisciplinar e ver o que a gente consegue fazer. Porque às vezes não é válido que a gente utilize os medicamentos que o paciente traz de casa. Porque a gente precisa ver como é que foi conservado esse medicamento, se ele está na validade, verificar o lote. E às vezes dentro da grade padronizada do hospital, a gente tem algum medicamento que possa suprir essa necessidade. Então não faria sentido o paciente trazer da casa dele. Então são coisas que você tem que analisar. Se o medicamento não é padrão no hospital e a gente também não tem nada que possa substituí-lo de forma efetiva, aí se faz necessário que o paciente traga da sua residência ou que o hospital, se for necessário, adquirir aquele medicamento para atender o paciente de forma plena. Então, o farmacêutico está em tudo. Sabe, em alguns hospitais a gente tem centrais de reconstituição e diluição, não são em todos os hospitais. Então, quando a gente entrega a enfermagem, a gente já entrega a dose unitária para aquele medicamento, para aquele horário. Então, a enfermagem só tem a responsabilidade pela medicação realmente, pelo ato de medicar o paciente, porque já está tudo pronto. E em outros hospitais, a realidade ainda não é essa. Então, se é dispensado o kit com o medicamento, o seu reconstituinte, se for o caso, o seu diluente, seringa, agulha, e aí esse material, esse kit vai e fica em posse da enfermagem, e a enfermagem que tem a responsabilidade de manipular isso e, posteriormente, infundir, fazer, né, a medicação efetivamente no paciente. Então, são graus de responsabilidade muito grandes, e que a pessoa que está internada, ela não tem noção da participação da farmácia no processo de cura. Ela não tem essa noção. A farmácia, eu digo que ela é invisível. Ela é necessária, mas ela é invisível. Toda vez que você vai no hospital e vê os elogios dos pacientes, nunca tem um elogio para a farmácia. Nunca tem. Porque o paciente ele nem sabe que você existe. Mas a gente tem visto aí, até com a Covid, como se faz necessária a presença de farmacêuticos capacitados, como a falta de medicamentos pode prejudicar
um tratamento, porque se pensaram em muitas coisas, se pensaram em construir hospitais, se pensaram em comprar respiradores, mas ninguém pensou no medicamento e no material para intubação. Ninguém pensou nos profissionais, às vezes, que têm necessidade de ter uma capacitação mais técnica para estar executando esses procedimentos. Então, a farmácia ganhou um destaque até nas questões de prescrição, realmente, de medicamentos que poderiam ter feito, né, para a Covid-19 ou não. O farmacêutico começou a ser visto de uma outra forma, e isso, para a gente, é muito gratificante. E aí você acha que, por exemplo, o farmacêutico, ele chegando mais próximo da equipe de enfermagem, até para auxiliar na diluição, na reconstituição, na validade, porque às vezes eu tenho 12 horas de trabalho, eu chego de manhã e preparo minhas 12 horas. E aí? A gente passa mal, né? A farmácia passa mal porque a gente tem tempo de estabilidade, né? Os medicamentos, cada medicamento tem um tempo específico de estabilidade e eles não podem ser reconstituídos e diluídos com uma antecedência muito grande. Isso é variável. Tem medicamento que ele é estável na temperatura ambiente, tem medicamento que só é estável se tiver refrigerado. E essas informações, nem sempre o corpo de enfermagem tem essas informações. Porque são, às vezes, informações muito específicas, muito técnicas, e que eles não têm acesso. Então, esse provisionamento aí, digamos assim, nessa antecipação, às vezes antecipação até na questão da infusão, é 4 da tarde, eu vou fazer 3 horas, fazer 2h30, porque 4 da tarde eu já tenho outro paciente, e aí eu vou ficar pegada, eu vou antecipar. Esses retardamentos, essas antecipações prejudicam muito a terapia do paciente. Muito, muito de verdade. Então a gente tem que ter muita cautela como profissional de saúde, dentro do ambiente hospitalar, ou de atenção básica, ou dentro de uma drogaria, que for. A gente tem que ter muito cuidado com essas mudanças. Porque tudo, as pessoas pensam que não, mas tudo, por menor que seja, influencia na terapia do paciente e pode prolongar o estadiamento dele no hospital. E como é que vocês lidam com recusa do paciente à medicação? Então, essa questão é uma questão muito complicada e delicada, né? Porque se a gente entende que se a prescrição foi feita pelo médico e esse medicamento essa prescrição foi validada pela farmácia, porque se faz necessário dentro do quadro clínico do paciente a utilização de tal medicamento. A gente precisa conversar com o paciente e entender quais são os motivos da recusa e tentar reverter aquela situação. Porque, às vezes, por trás dessa recusa tem uma reação diversa. É possível que o paciente esteja recusando porque ele está sentindo alguma coisa ao ser manipulado. E aí a gente tem que verificar também como está sendo feita essa manipulação. Às vezes o paciente está sentindo porque está invadindo o tecido, às vezes ele por via oral, ele não se sente bem, então a gente pode procurar o mesmo medicamento de uma outra forma farmacêutica para atender ele em uma outra via. Então, essa conversa é muito importante. É muito importante fazer o paciente entender que tudo que está ali é para melhorar a recuperação dele. Entendi. Então, recapitulando, então, eu gosto de recapitular para ver se eu entendi, né? Você sabe, né? Que eu gosto de recapitulação, né? Cheguei lá na emergência, fui classificada, sou alérgica à bromoprida, né? Aí fizeram a minha reconciliação medicamentosa, fui para o quarto, ou para a internação, aí o farmacêutico foi lá, conferiu, conversou comigo novamente, né? E aí começa todo o trabalho e a ligação do paciente, a conexão do paciente com o farmacêutico. Sim. Com a farmácia. Porque aí qualquer coisa que acontecer com ele em relação a medicamento, ele vai falar assim, peraí, chama o farmacêutico. Isso aí. Né? Porque o farmacêutico já se apresentou para ele. Então, sim, com certeza. Aconteceu qualquer coisa,
ele já vai lá, ele viu uma corzinha diferente da medicação, tanto que você falou da padronização, que é muito importante, a padronização de fornecedores, extremamente importante. Não adianta a gente ter várias marcas de medicamento, isso tem que ser padronizado, né, até para o cuidado mesmo do paciente, para a eficácia da medicação. Né? Então, isso tem que ser padronizado. E aí, quando ele vê a corzinha diferente, ele fala assim, não, mas a farmacêutica falou comigo que não era muito bem assim, não. Posso falar com ela? Né? Então, a farmacêutica, ela começa a ser realmente incluída nesse processo. Né? Só que a parte aí da administração já entra para a enfermagem, que precisa realmente ser treinada. E eu acredito que esse treinamento, ele pode ser feito pelo farmacêutico, que é o mais indicado, que conhece, que sabe, né? Então, esse treinamento, a Tati sabe que eu gosto muito de cada um na sua área. Se eu sou farmacêutica, eu treino. Não é? Se eu sou farmacêutica, eu tenho que treinar farmácia, não é? Então, assim, essa administração de medicamento, ela tem que ser realmente buscar esse treinamento. A farmácia em si também precisa ser treinada, porque vocês têm vários processos. Sim. E aí, nesses processos, tem as duplas checagens, tem as montagens do kit, tem a separação de medicamentos de alta vigilância também, tem esse controle de estoque também, que entra na conta de vocês. Tem a reação adversas que, muitas das vezes, vocês desconhecem, né? E o paciente vai de alta, vai embora e ninguém falou nada. Verdade. Então, tem o tempo de atendimento que, às vezes, vocês têm para atender. Então, os protocolos, é importante vocês participarem da produção desses protocolos também, até pela disponibilidade de vocês. Eu tenho disponibilidade de atender uma sepse em 10 minutos, né? Então, assim, vocês têm essa disponibilidade? Vocês têm essa quantidade de pessoal, de demanda que possa atender esse paciente em 10 minutos com sepse? Então, assim, são coisas que tem que envolver também. Então, olha quanta coisa o farmacêutico ele precisa estar incluído. Verdade. E às vezes a gente não encontra a farmácia. Porque, infelizmente, ainda em algumas instituições, o farmacêutico é visto não como um profissional que você está fazendo um investimento no conhecimento que ele tem, e sim como uma obrigatoriedade. Porque nenhum hospital, nenhum estabelecimento de saúde onde se tem medicamento pode se funcionar sem farmacêutico. Então, o farmacêutico ele não pode ser visto como um custo, e sim como um profissional capacitado em relação ao medicamento e que tem muito a agregar. Eu falo sempre que onde tem farmacêutico, com certeza você vai ter economia, ao invés de gasto. Porque ninguém está melhor preparado do que nós para falar sobre a cadeia do medicamento. Como eu falei anteriormente, desde a sua padronização, que é uma coisa que tem que estar todo o corpo clínico envolvido, os médicos, a enfermagem, os farmacêuticos, para a gente escolher o que custo-benefício melhor e o que pode dar melhor resultado até o paciente, até o resultado final. Então, o farmacêutico está envolvido em tudo. E a farmácia clínica, ela tem, como eu falei, tem crescido muito e ela é de muita grande importância. Você que trabalha no setor de qualidade, Ju, e que está sempre focada em processos de acreditação, né, que é o caso da unidade de saúde onde eu trabalho, que você trabalhou com a gente lá, não se tem como conseguir acreditação, selos, sejam nacionais ou internacionais, sem a presença e a atuação da farmácia clínica. Isso é um dos pilares para qualquer processo de acreditação. O núcleo de segurança do paciente, ele está diretamente ligado a isso, né? Ele está no centro, no foco dessa acreditação. E ele tem vários braços. E a farmácia clínica é um desses braços dentro desse processo. Então,
conseguir uma acreditação sem a implantação de um processo de farmácia clínica, de uma cultura, é praticamente impossível. E a farmácia clínica se faz necessária em todos os setores, seja nas UTIs, nos CTIs, nas unidades de internação e na emergência. Dentro de CTIs, então, com essa situação toda que a gente tem passado de internações prolongadas, nossa, isso tem feito muita diferença. Quantos profissionais, até citando aqui os próprios dentistas, têm conseguido se posicionar dentro das unidades de terapia intensiva com a prevenção de infecções através da boca, né? E que é um espaço onde há uma proliferação bacteriana muito grande. Então, para você ver, quando a gente pensou que um dentista fosse ocupar uma cadeira dessa tão importante, o papel dele é muito importante, tão importante quanto do fisioterapeuta, quanto do médico, quanto da enfermagem, quanto nosso. Então, as profissões vão se complementando, o conhecimento vai se complementando. Eu acho que o que falta para a melhora clínica dos pacientes em geral, seja SUS ou seja a nível particular, é essa conversa, é essa interação, sem amarras, sem julgamentos, principalmente sem uma guerra. Não existe uma guerra, não tem que existir uma guerra de que eu sei mais, ou eu sei menos, ou você não sabe. Não é isso, a gente tem que chegar num denominador comum do que é melhor para o paciente. E não tem um é mais importante do que o outro. Para a engrenagem funcionar, todos são importantes, todos têm o seu nível, o seu grau de importância ali. Sem um, o outro não vai conseguir o resultado esperado. Tati, e alguém tá lembrando do carrinho de parada? Tava no quarto acho de que foi a carrinho Andressa de parada, aqui. gente. Quem falou de carrinho de parada aqui? Pera, deixa eu achar. Foi a Andressa. Olha, Éder, no carrinho quarto estava o carrinho de parada. Olha e lembro de quem. Éder, beijo, meu chefe. Carro de parada Gente, também Éder, é responsabilidade do Éder, farmacêutico. Éder é bravo, tá, gente? É o bravo, é o bravo. Mas ele é ótimo. A gente não pode esquecer da Aline também, que me ajudou muito. São todos maravilhosos, são todos A maravilhosos. Aline é um espetáculo também. Tati, e outra coisa. Gente, bem, esqueci. Eu ia te perguntar. Farmácia satélite, o que você acha de farmácia satélite? Como que você vê a farmácia satélite nos hospitais? Então, farmácia satélite, de extrema necessidade, de suma importância, justamente para que a gente ganhe tempo. É o que você falou, num protocolo de sepse, a farmácia tem condições de entregar o antimicrobiano em X tempo, para que essa terapêutica seja efetiva. A farmácia satélite entra aí. Setores que têm farmácia satélite conseguem fazer com que o atendimento ao paciente seja otimizado e seja mais rápido. Então, numa emergência, seja adulta ou pediátrica, se faz muito necessária a presença de uma farmácia satélite, e aí a padronização dos medicamentos que são usados em emergência é diferente do andar. Tem medicamentos que não são utilizados normalmente em emergência. Então, essa farmácia localizada, a Carolina está perguntando aí o que é farmácia satélite. É uma farmácia, uma extensão da farmácia central, localizada em setores específicos do hospital. Então, a gente ter farmácias, pequenos polos da farmácia nesses setores facilitam a dispensação, otimizam o processo de atendimento. E aí, cada farmácia satélite é padronizada de acordo com a necessidade daquele setor. A farmácia satélite de uma UTI de uma emergência pediátrica é diferente da farmácia satélite de uma emergência adulta. E a gente tem farmácia satélite normalmente nos centros cirúrgicos, que também tem demandas completamente diferentes, principalmente de materiais cirúrgicos, de fios, né? De tubos e afins. Então, a demanda de uma farmácia satélite de centro cirúrgico é completamente diferente também, e de uma farmácia de CTI também, que tem uma dispensação grande de sedativos, né? De medicamentos utilizados em forma de drippings, e de materiais, de catéteres venosos, de acesso profundo. Então, essas farmácias, elas vão saber quando a necessidade daquele setor, e elas aumentam
melhoram o processo de dispensação, mas elas precisam ter farmacêutico. Ter um farmacêutico na farmácia central para controlar todas as satélites, dependendo do volume que você tem de leitos e de movimento de pacientes, é muito complicado, na verdade é inviável dentro de um processo de acreditação, um farmacêutico na farmácia central supervisionar o trabalho de satélite. Ele tem que estar presente, ele tem que estar efetivamente ali supervisionando essa dispensação, sabe? Para que tudo aconteça da forma mais segura possível. E controlando esse estoque, controlando os medicamentos, né, da portaria 344, como eu falei, controlando os medicamentos de alta vigilância. São necessárias, são precisas, mas precisam ter farmacêuticos. Aumentem, por favor, o quadro de farmacêuticos nos hospitais. A farmácia agradece, a gente quer ter mais colegas, né, mais profissionais bons, capacitados, ou em processo de capacitação, para agregar. Faz muita falta, a gente fica muito sobrecarregado. E outra coisa, tá? A gente está falando muito de padronização. Ai, minha garrafinha, Beba gente. água. Beba água. A gente está falando muito de padronização e aí agora a gente está entrando em muitos hospitais com um sistema informatizado. E aí eu vejo muita importância da farmácia, do farmacêutico, né? Ele participar da parametrização desses medicamentos. Por quê? Porque eles podem gerar alertas na solicitação de algum medicamento. Ele pode gerar alerta para os médicos, né? Olha, medicamento pode ter não pode ter interação, medicamento não sei lá o quê. Então, assim, o que você acha disso? Como que você vê isso? Então, a utilização de softwares, ela veio para agregar o nosso trabalho e ajudar a gente, né, a entregar mais medicamentos na hora certa, respeitando os processos e principalmente com segurança. A gente, dentro da farmácia, utiliza alguns softwares para verificar interações medicamentosas. Alguns hospitais, alguns desses softwares são pagos, então, às vezes, o próprio profissional paga uma assinatura se o hospital não tem, mas o normal é que o hospital forneça essa base de dados para que a gente possa fazer uma análise mais técnica e mais efetiva. A gente tem o Micrometrics, a gente tem o Medscape, a gente tem o UpToDate, a gente tem site para a gente buscar artigos científicos, como o PubMed, para trazer mais a ciência para perto da gente e ter mais embasamento teórico e assertivo, né, para análise dessas prescrições. E isso é uma coisa. A outra coisa são sistemas informatizados que a gente usa dentro do hospital para otimizar os nossos processos. Hoje em dia tem de várias marcas, e o nosso papel, quando é a implantação desse novo sistema, a gente participa do cadastramento dos medicamentos e dos materiais, às vezes, mas normalmente dos medicamentos a gente está sempre incluído, porque são várias formas farmacêuticas diferentes, às vezes de um mesmo medicamento tem várias representações, a gente recebe dipirona de via venosa, de via oral e em solução, a gente recebe outros medicamentos de várias formas, em solução, em xarope, em ampola. Então, a gente tem que se preocupar em como a gente vai cadastrar isso. A gente tem que se preocupar em relação à nomenclatura. Isso é muito importante para a segurança do paciente, porque tem muitos medicamentos com nome bem parecido. E aí, às vezes, quando você vai pronunciar o nome do medicamento, o som é muito próximo. E aí isso pode gerar uma confusão. E às vezes os medicamentos não estão para a mesma finalidade. Normalmente não são. São medicamentos muito parecidos, às vezes de embalagem parecida também, mas que não são para a mesma finalidade. Então a gente tem que buscar dentro desse cadastro, cadastrar uma nomenclatura bem assertiva, bem didática, direta, e que todas as pessoas consigam entender para trazer segurança.
e cadastrar também os protocolos de uso desses medicamentos. Às vezes, a dose padrão, né, de acordo com o peso dos pacientes, a gente cadastrar informações pertinentes que a gente encontra em bula, sobre se você fizer uma reconstituição equivocada, o que pode acontecer com aquele medicamento, se sofre uma precipitação, se ele muda de cor. Então, a gente vai colocando ali no sistema todas as informações que a gente acha pertinentes para a utilização daquele medicamento e posterior medicação do paciente. Então, a gente tem um papel muito importante nesse sentido, porque depois, uma vez o cadastro feito, o médico vai acessar, todas as pessoas vão acessar, mas principalmente o médico e a enfermagem vão acessar o sistema e eles vão produzir ali o plano terapêutico do paciente naquele sistema. E aquilo a gente vai receber depois para analisar e fazer o atrasamento, se for o caso. Então, essas ferramentas, elas são de extrema importância para a gente. A gente não tem mais condições, amamos livros, óbvio, mas eu não tenho como ficar com livro de farmacologia de 300 páginas lá do meu lado e procurando coisa, porque a gente perde muito tempo. Esse tempo a gente tem em casa, quando a gente está na folga, a gente está estudando, a gente está se dedicando. Mas lá no plantão, a gente não tem esse tempo de ficar folheando o livro. Infelizmente, a gente não tem. Então, a gente precisa dessas ferramentas, principalmente nas questões de interação, para a gente poder chegar no resultado melhor. Porque as interações, se elas não forem de relevância clínica grande, você pode fazer o uso dos medicamentos concomitante, sem problema nenhum. Depende do nível dessa interação e de que forma que ela vai interferir no processo terapêutico do paciente. Então, para a gente ter um resultado melhor, as ferramentas de informática são realmente extremamente importantes. Prescrição verbal. Isso aí é difícil. Isso é complicado, né? Isso aí é uma prática, a gente sabe que hoje em dia ela é menos utilizada, assim, quanto mais a oportunidade o médico tem de ter acesso, né, à informática em si, a estrutura para isso, para fazer essa prescrição, seja ela manual ou seja ela eletrônica, isso traz mais segurança. Com certeza, a pressão verbal é uma coisa que ainda acontece em situações muito específicas, e aí a gente tem que contar com o foco dos prescritores, com o foco dos farmacêuticos e da enfermagem, para que haja realmente uma dispensação acertada e que não prejudique o paciente. Porque você pode falar captopril e eu entender atenolol. Você pode falar bromoprida e eu entender ondansetrona, sabe? É complicado. Você pode falar 2 ampolas e eu entender 5. Então, a pressão verbal ela tem que ser usada em casos muito específicos, como a gente conversou aqui, até às vezes em protocolos com risco de morte muito elevado, como o infarto do miocárdio, por exemplo. E para isso também tem o carro de parada, que a gente levantou essa bola aqui. O carro de parada também tem que ser padronizado de acordo com a necessidade daquele andar, daquele setor. E o carro de parada, ele está ali justamente para atender as necessidades do médico num momento de extrema urgência, onde ele não pode parar para fazer nada. Ele não pode conversar com você, ele não pode nem te ligar, porque o paciente está correndo risco de vida. Então, o carro de parada está ali para dar esse suporte para ele. E tem que ser usado dessa forma. Carro de parada não é substoque. Carro de parada não é... Se cada vez que a enfermagem abre o carro de parada, houvesse uma notificação e fosse analisado esses dados, quantas vezes a enfermagem abriu o carro de parada e por quê, você ia conseguir, às vezes, minimizar certas coisas. Porque, às vezes, a enfermagem usa de forma equivocada o carro de parada. E usa de forma equivocada porque, às vezes, a própria farmácia não tem equipe suficiente para atender todas as demandas. Às vezes, a gente tem um mensageiro para atender 5, 6 andares. Cada andar com 30, 40 pessoas. Então, a enfermagem acaba tendo que recorrer indevidamente
ao carro de parada para uma utilização de uma coisa que a farmácia poderia entregar, ou até a própria farmácia satélite poderia entregar. E aí, quando se abre um carro de parada, tem todo um procedimento de conferência que precisa ter a presença do farmacêutico. E aí, como eu falei anteriormente, com a falta de farmacêutico nas unidades de saúde, isso acaba passando essa responsabilidade para outros profissionais que vão tentar fazer da melhor forma possível, eu tenho certeza. Mas isso não é responsabilidade deles. A posse daquele medicamento, o cuidado com aquele carro de parada é responsabilidade dele, porque o carro está no setor. Mas tudo que acontece com a cadeia do medicamento é responsabilidade nossa. Então, a gente volta na mesma questão. Comunicação assertiva. O que falta na área de saúde é respeito aos outros profissionais e uma comunicação assertiva. E clara, sabe? É isso que eu acho que falta. Eu hoje estou numa instituição privada, mas eu vim do SUS. Defendam o SUS, por favor. O SUS é muito importante. E tudo girado em torno de problema de comunicação. Sempre a comunicação. Sempre a comunicação. Tati, então, mas aí eu resolvi passar a critério médico. Você gosta? Adoro a critério médico. Adoro. O SOS é critério médico, assim, é o que eu mais amo na prescrição. Meus amigos médicos, evitem o critério médico, por favor. Evitem o SOS. Isso não ajuda a gente na terapia dos pacientes, por favor. E aí o médico, às vezes, tem que se valer desse recurso por falta de médico também. Muitas vezes a gente encontra prescrições cheias de medicamentos a critério médico de SOS, mas muito porque o médico sabe que em algum momento ele não vai poder estar ali. E a enfermagem, sem uma referência, ela não tem como trabalhar. E a farmácia também não. Sendo a critério da enfermagem, né? A critério médico a enfermagem deveria consultar um médico para solicitar um critério médico, né? Ou o próprio médico, que seria o mais assertivo, o próprio médico fazer o contato com a farmácia e falar, aquele medicamento que eu botei a critério médico, dispensa para mim, por favor, aquele medicamento. Mas nem sempre isso acontece. Então, essas válvulas que são usadas para facilitar o processo dão muitas margens para erros na dispensação e na utilização, né, na medicação em si dos pacientes. Muitas margens. Porque se eu dispensei uma dipirona agora, critério médico, está lá, dipirona de SOS em caso de dor ou febre. Aí o paciente lá no andar tem uma febre de 38, a enfermagem entra em contato com a farmácia, faz uma solicitação através de sistema, você vai lá, pega a prescrição, realmente está prescrito uma dipirona de SOS para aquele paciente. Eu vou ter que começar, a partir daquele momento ali, controlar o tempo para que a enfermagem não peça uma outra ampola de dipirona no intervalo de tempo que não pode ser realizada, não pode ser infundida no paciente. Então, é muito complicado essa questão do critério médico, porque o farmacêutico vai ter que estar o tempo todo ligado, centrado nisso. E a gente vai no banheiro, a gente bebe água, a gente almoça, né? Os profissionais que trabalham, trocamos de plantão, os profissionais do horário noturno têm o seu descanso. Então, nesses momentos, a farmácia vai parar. Precisa ter um outro colega que possa substituir a gente. E nem sempre a gente tem. Então, aí essa dispensação fica sendo de nossa responsabilidade, mas é feita por outros profissionais, que têm que estar muito treinados, mas que não têm, às vezes, toda a capacidade técnica para isso. E não vão ser responsabilizados por isso. Quem vai ser responsabilizado somos nós, os farmacêuticos. Então, tem que ter profissional, quantitativo de profissional em todos os setores, de acordo com a necessidade, de acordo com a quantidade de leitos. Porque se você sobrecarrega profissionais, a chance de erro eleva de forma absurda.
de forma absurda. E aí a gente também tem questões de, às vezes, a enfermagem pedir o medicamento ou o médico pedir para um paciente e acabar utilizando em outro, que também está prescrito, mas não era para aquele, entram questões burocráticas, isso tudo interfere na gestão da qualidade e na segurança, com certeza. Tati, e a farmácia, ela consegue ter algum resultado do trabalho dela feito? A farmácia, ela consegue olhar e falar assim, não, a gente está conseguindo fazer com que o paciente saia daqui melhor do que ele entrou através dos processos da farmácia. A farmácia, ela consegue ter algum parâmetro da eficiência, da eficácia da farmácia, dos medicamentos. Ela sabe, por exemplo, que aquela marca dali, ela não é legal, que aquela marca dali não traz benefício para aquele paciente. A farmácia, ela tem essa noção? Sim, isso aí a farmácia precisa gerar indicadores, né? Para a gente poder ter esses dados. E essa geração de indicadores vem muito também da utilização desses softwares. Indicadores de reação adversa, por exemplo, eles vêm através de notificação, principalmente interna, né? A notificação que vem da enfermagem ou do corpo clínico médico para a gente. E aí a gente vai catalogando aquilo e vai criando esses dados para que a gente possa dar uma resposta. Nesse mês a gente recebeu 5 notificações, a gente investigou as 5, chegamos no resultado X. Com a farmácia e os sistemas de softwares, hoje em dia, geram relatórios de todos os tipos. Todos os tipos que você pode se imaginar, tanto quantitativo quanto qualitativo. Isso ajuda muito na produção de dados da farmácia, para que a farmácia possa aparecer mais, né, perante a diretoria do hospital e que se veja a necessidade, realmente, a importância da farmácia. Mas tem algumas coisas que a gente mesmo implementa, né? Sistemas de intervenção farmacêutica ou em forma de planilha, ou em forma de sistema mesmo integrado, onde a gente sinaliza qualquer tipo de intervenção que a gente faça no processo da cadeia medicamentosa, e aquilo fica registrado. Quantas intervenções foram feitas, de que forma essa intervenção foi feita, se essa intervenção foi aceita ou não foi aceita, e até que ponto a não aceitação dessa intervenção pode prejudicar o resultado final do paciente, né, no período de internação dele. Então, essa documentar essas intervenções para a farmácia não é de suma importância para a coleta de dados e também para uma questão de respaldo. Hoje, muitos hospitais têm evolução de farmacêutico em sistemas integrados. O farmacêutico tem a sua opção lá, como tem o médico faz a sua evolução, a fisioterapia faz a sua evolução e a enfermagem faz, o farmacêutico também faz. E ele lê a evolução dos colegas. E aí existe o round, né? Que a gente chama de round, o pessoal fala assim, vai ter guerra, vai ter luta. Vai ter luta sim, mas a luta no round é pela melhora dos pacientes, né? Todo mundo trazendo as suas questões, analisando caso a caso, e conversando e chegando em um denominador comum para o tratamento. Então, o round é importante, a evolução farmacêutica é importante, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, não aprende, é uma coisa que a gente vai aprendendo às vezes no dia a dia e a gente vai se capacitando através, né, como eu comentei, de residência e pós-graduação. Não é uma coisa que você não sai da faculdade se sentindo preparado para fazer uma anamnese, para fazer uma evolução farmacêutica. Os meus colegas que estão aqui na live, ou qualquer um que entrar, pode falar muito bem disso. A grade das universidades vem mudando ao longo do tempo, mas ainda assim, ainda é frágil nesse sentido. Eu acho que a gente precisa ter uma vivência maior, às vezes, do caso clínico dentro da universidade, né? Dentro do período que a gente está na faculdade. E a gente ainda não tem essa vivência muito intensificada dentro da universidade. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento posteriormente. Porque às vezes a gente encontra muito prescrição, por exemplo, D21 de claritomicina. E o D0, não teve D0, né? Sim, gente.
Você está 21 dias usando? Como assim, né? Não respeitamos esse protocolo de antibiótico terapia, né? A utilização, o farmacêutico, foi bom você tocar nesse assunto até, porque o farmacêutico, dentro da prescrição de antimicrobiano, da utilização de antimicrobiano, se faz muito importante a nossa presença para a utilização racional de todos os medicamentos, né? Porque a gente pode triar e travar o uso irracional de algumas substâncias. E a antibiótico terapia é uma questão muito frágil hoje dentro das unidades hospitalares e fora também, porque hoje o paciente ele tem muita possibilidade, facilidade de automedicação. Com o advento da internet, com o doutor Google, todo mundo acha que é médico, todo mundo acha que é farmacêutico, enfim. Não estou aqui colocando em xeque a importância do Google, longe de mim. É muito importante a gente ter esse acesso ao conhecimento, mas às vezes a pessoa não tem um nível de criticidade grande para essa análise. Então, isso acaba prejudicando as terapias, e o uso irracional de antimicrobianos leva à resistência. Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais bactérias multiresistentes e a gente não tem antibiótico-terapia suficiente que dê conta da quantidade de bactérias que existem hoje e que, às vezes, você tem que fazer uma prescrição médica, tem que se valer de vários antibióticos para tentar tratar a doença, e nem sempre a gente tem um resultado positivo. A gente tem uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática, e às vezes não tem um resultado. Então é importante a cultura, né, o antibiograma, para definir o mais rápido possível o antibiótico certo, porque a gente normalmente começa de forma empírica. O médico faz a anamnese do paciente, através dos resultados laboratoriais ali, ele chega a uma conclusão da origem daquela bactéria, se ela é de origem renal, se ela está no pulmão, da onde que talvez qual doença que está bacteriana que está efetivamente ativa ali, e ele faz uma dose de forma empírica para tentar conter o avanço dessa bactéria, mas a gente precisa de um laudo, a gente precisa de um resultado concreto, como um antibiograma, uma cultura, para a gente poder ver qual realmente o antibiótico vai ser efetivo para o tratamento. E aí, se a gente não tem esses recursos, a gente fica gastando cartucho, sobrecarregando o paciente, criando resistência, e cada vez mais as bactérias vão ficando mais fortes e cada vez menos a gente tem condições de tratar. Isso acontece por má utilização, uso irracional, não respeitar os prazos. Como eu escuto, o médico pediu para eu tomar 7 dias, mas eu só tomei 5. Eu só tomei 4, eu bebi, e aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou infelizmente eu não tinha dinheiro para comprar, para continuar o tratamento. Então são várias realidades, né, que acabam envolvendo nessa resistência antimicrobiana. Tati, e assim, gente, quem tiver alguma pergunta para a Tati, né? Tati fala. Menina, a gente está falando a benção aqui já. 1h20, o povo está cansado. Se alguém tiver alguma pergunta, mande. Mas assim, eu gostaria de saber da Tati o que ela espera para o nosso futuro melhor, para os nossos pacientes, né? Porque nós somos o hospital, é o 3º lugar que mais mata no mundo. Verdade. A gente tem muito erros de medicação, né? Tanto que a gente tem a meta 3 da OMS, que é, né, a segurança medicamentosa. Não é à toa, né? É porque existe esses erros, só que existe muita subnotificação que não chega na farmácia, né? Tanto de reação adversa, quanto de erros mesmo durante a administração. Isso não chega muitas das vezes na farmácia. Então a qualidade, o núcleo, ele tem que se atentar que medicamento é da farmácia. A farmácia, ela trata, ela tem que ser envolvida, ela tem que estar lá, né?
Mas assim, como que você vê, Tati, daqui para frente? O que você espera daqui para frente, né? Vocês já conquistaram bastante coisas e assim, vocês já estão sendo incluídos em muitas coisas também. Mas o que você espera que venha melhorar? Como que você vê o futuro do farmacêutico dentro do ambiente hospitalar? Eu acho que, como você falou, a gente já conquistou muita coisa, mas ainda é muito pouco em relação a tudo que a gente pode agregar, que a gente pode entregar. Eu espero, sinceramente, que as organizações hospitalares, públicas ou privadas, passem a valorizar o profissional farmacêutico da forma que ele merece, e entregando a ele o que realmente é de competência dele, e não tentando, às vezes, usar outros profissionais, fazer com que outros profissionais assumam as responsabilidades técnicas que estão estritamente feitas e realizadas por farmacêuticos. Isso está previsto em lei, né? Está previsto, isso faz parte da regulamentação dos nossos conselhos, cada profissional tem o seu conselho, as suas responsabilidades. Então, o farmacêutico é o profissional do futuro. Em outros países, a gente veio galgando ao longo dos anos um posicionamento melhor do que no Brasil. Infelizmente, no Brasil as coisas caminham num ritmo um pouco mais devagar, e isso envolve tudo, questões de capacitação, remuneração, e realmente a gente tem que estar onde o medicamento está. Não importa onde ele esteja, se ele está, nós precisamos estar com tudo que a gente sabe, entregando o melhor para os nossos pacientes. Não tem preço ver um paciente ir para casa recuperado, feliz, saudável, principalmente, e saber que, de alguma forma, a farmácia teve a sua contribuição. Isso realmente é uma coisa que não tem preço. Quando eu trabalhei na atenção básica, eu tinha um contato maior, porque no hospital onde eu trabalho hoje, a gente vem implementando esse processo de farmácia clínica, ainda está engatinhando. Ele vem acontecendo aos poucos. Mas na atenção básica, essa clínica era feita diariamente. Então, e por mim, assim, eu atendi em média de 100 a 150 pacientes por dia, para você dar orientação, para você conversar e pegar o prontuário, e é bem que um psicólogo, você é tudo. Você e o médico lá e a enfermagem, dentro de uma unidade de saúde pública, você é tudo. Você escuta tudo, você sabe tudo, e na atenção básica você tem um vínculo com os pacientes. Na farmácia é muito grande, assim, porque você dispensa o medicamento, você orienta conforme os horários, ele tem que usar, como usar, se antes do café, se depois do almoço, enfim. E aí você, quando não tem o medicamento, você tem uma notícia ruim para dar, porque às vezes o paciente não tem condição de comprar. Então, eu sinto falta, às vezes, dessa proximidade que a atenção básica acaba dando para a gente. E no hospital, a gente, se não tem essa farmácia clínica efetiva funcionando, você não tem essa proximidade. Então, eu espero que a gente possa se aproximar mais dos pacientes, que a gente possa se aproximar mais dos nossos outros amigos de outras profissões da área de saúde, que a gente possa se entender, se comunicar melhor, se respeitar cada vez mais, entender como o outro pode te ajudar, sabe? E aceitar essa orientação, esse apoio, essa ajuda, porque quando o farmacêutico faz uma intervenção, o que ele menos busca é dizer que você está errado. Ele só quer dizer para você, olha, a gente pode fazer melhor do que isso. Vamos junto, pega aqui na minha mão e vamos, sabe? Pelo paciente. O paciente é o amor de alguém. O paciente tem alguém lá fora que está com a expectativa enorme de recebê-lo de volta. E ele também quer voltar para o seio da sua família. Então, nunca a farmácia, quando vai fazer qualquer tipo de intervenção, seja na prescrição, ou seja diretamente com a enfermagem, ela está buscando apontar culpados, né? Ou buscar quem está errado. A gente só quer que o paciente receba o melhor e que ele possa se sentir bem e ir logo para sua casa. Então é isso, é interagir mais, ter esse reconhecimento, que é o que a gente espera, os farmacêuticos buscarem mais capacitação. No Brasil também é difícil a gente conseguir boas
pós-graduações em farmácia clínica, porque é tudo muito novo. Realmente, para a gente, é muito novo. Uma coisa que nos Estados Unidos começou, sei lá, na década de 70, 80, a gente aqui está engatinhando muita coisa mesmo. Mas devagarzinho a gente chega lá. Então, é buscar capacitação e que os hospitais e os colegas estejam abertos para receber a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Tati, você recebeu vários elogios. E muito assim. A Tati é foda! Eu concordo. Concordo, gente. Concordo. Ah, meu Deus. A Juliana Mota, ela está perguntando se houve algum processo de mudança no fluxo da distribuição de medicamentos na pandemia. A Ju é minha colega também, Parma. Ju, maravilhosa. Te amo, Ju. Então, não, você ama todas as Jus, né? Sim. Não. Que isso? Respondendo a pergunta da Ju, que a Ju já teve também na área hospitalar, mas hoje em dia ela está na parte mais burocrática, né, da farmácia. Está lidando lá com os documentos, com os papéis. Dentro desse cenário de pandemia, algumas coisas mudaram sim, para tentar atender de forma mais efetiva. Alguns hospitais que não tinham satélites acabaram implantando farmácia satélite justamente para otimizar essa dispensação. Eu acho que o controle já era grande, ficou maior ainda. Principalmente porque a gente começou a sofrer com a falta de muitos insumos e de muitos materiais e muitos medicamentos. Então, o que já era extremamente controlado passou a ser mais controlado ainda. Inclusive controle de perda por queda, né? Ou por má manipulação dos medicamentos. Assim, passou-se a analisar das pequenas às grandes coisas, porque como está tudo em falta, está tudo difícil, está tudo complicado, se aparece uma notificação lá de que alguém quebrou uma ampola de Propofol, a gente quase desmaia. Então, um medicamento que custava, sei lá, R$2,60, R$3, passou a custar R$300 uma ampola. E aí o paciente vai fazer um drip, usa 3, usa 6, depende, né, da situação. Então, você pensa, se eu multiplicar uma ampola de medicamento por 6, cada uma valendo R$300, às vezes isso dura horas. Então, a farmácia teve uma sobrecarga muito grande, uma demanda muito grande, teve que aumentar os seus quadros, às vezes abrindo plantões extras para alguns profissionais, implantar, às vezes, dependendo da estrutura, farmácia satélite, para otimizar essa dispensação, colocar farmacêuticos, às vezes, que não faziam parte de setores de compra, né, dos hospitais, para ajudar nessas negociações, principalmente, não digo só na questão financeira, né, de barganha de preços, mas na questão técnica. Olha, a gente não tem essa possibilidade, mas a gente tem esse medicamento que vai ter o mesmo resultado. Vamos tentar procurar esse, vamos tentar achar esse, para a gente não deixar o paciente desassistido. Então, a pandemia trouxe mais trabalho para a gente, mas não um trabalho que a gente não soubesse fazer. A gente sempre soube e a gente sempre foi capaz, só não era designado para a gente isso. Olha, Carol falou que você é orgulho da família e amigos. E é meu orgulho também, gente. Tati me ajudou. Obrigada, muito, gente. Uma pessoa super capacitada, super mesmo. Né? Em falar em farmácia, eu lembro de Tati. Eu lembro do Éder, te lembro da Aline, mas a Tati é meu xodó. Né? Então, assim, dá um beijo em todo mundo, Tati. Muitíssimo obrigada. Nada, obrigada a você pela oportunidade. Eu acho que esclareceu bastante as dúvidas, né? A participação, a função, a responsabilidade do farmacêutico, ela foi bem esclarecida e agora eu acho que está bem, todos estão cientes que a farmácia começa lá no iniciozinho, lá na compra, lá na padronização e, se possível, vai até na administração desse medicamento. Né? Então, assim, foi muito importante essa live.
né? E eu acho que valeu muito, muito, muito a pena mesmo. Então, quero te Ah, agradecer, tá? Pela disponibilidade. E, assim, você falou lindamente, claramente. E, assim, os farmacêuticos estão de parabéns. É um trabalho muito duro, muito árduo que vocês têm. E, realmente, o reconhecimento a vocês é importante, porque vocês fazem parte de todo o complexo do hospital. Sem a farmácia, sem o farmacêutico, o hospital não existe. Então, vocês têm um papel parem, fundamental que eu vou nisso, chorar. tá bom? Então, assim, obrigada, foi um prazer. Me orgulho muito de você. Te carrego, se for necessário, tá? Oi, vambora, Pode vambora. deixar. Entendeu? Vamos nos carregar. Mas sabe que eu sempre vou chamar no zapzinho. Tati, me ajuda aqui. Tira uma dúvida. Eu estou à disposição, eu te agradeço pelo convite. Foi muito importante para mim falar um pouco mais da nossa profissão, da profissão que eu demorei tanto para escolher, que eu tenho muito orgulho. Espero que eu tenha orgulho para sempre. Obrigada pela oportunidade. Eu sou muito falante, mas às vezes nessas horas eu fico meio nervosa, com medo de falar besteira. Mas a gente está sempre aqui para aprender. Se tivesse algum. Eu falei para os colegas, gente, qualquer coisa, entra lá, chama minha atenção e fala uma besteira, hein? Olha, Manda no zap, né? manda no zap que tá falando merda, hein? Porque às vezes a gente fala alguma coisa que não era para falar, ou se confunde, né? Mas estamos todos aqui para aprender e crescer juntos. E isso é que é válido. Esperança de dias melhores, sem Covid, que a gente possa retomar nossa vida e crescer cada dia mais, pessoalmente, profissionalmente. Quando você precisar de mim, só me chamar. Quem sabe aí eu não resolvo fazer alguma formação em qualidade, não sei, né? Um cursinho de apresentação. Eu acho que né? você... Eu sou muito chatinha. Eu acho que você dá um caldo. Eu acho que você dá Eu um sou muito caldo. chatinha. Eu acho que eu dava para trabalhar na qualidade, viu? Esse é o terror do hospital. Eu sou muito chatinha. Sou muito criteriosa com as coisas e eu acho que, acho que na qualidade ia dar bom. Eu acho que você dá um caldo. Eu acho que você dá um caldaço. Não, mas tem muito papel. Eu gosto de ação. Eu gosto de ação. Qualidade tem muito papel. Qualidade de ação. Assim, mas tem muito papel. Tem muita burocracia. Eu não sou muito do papel, não. Você gosta de papel, para. Você que gosta, que ficava me cobrando papel. Faz um protocolo assim, ó, excelente. Fala assim, olha, eu fiz um protocolozinho aqui, aí você olha o protocolo e fala, isso? Pô, demora 2 meses para escrever um protocolo. Sai bom, mas demora. Olha, você olha e fala, é isso o protocolo? Que isso? Tem até naranjo. Nada, minha amiga Aline me ajudou muito. Aline Gomes. Aline, ó. Aline, você mora no meu coração. Todos eles, o Éder, o Paulo, eu não, assim, cada um tem suas particularidades, mas nossa equipe lá tem cada vez mais conversado e se unido, e está sendo muito bacana ver a evolução da farmácia, realmente. De 2 anos que eu entrei atrás para o que a gente está fazendo agora, devagarzinho a gente está conseguindo mudar as coisas, com muita resistência, mas a gente está firme no propósito. Tem dia que a gente fica mais desmotivado, fica triste, acha que não vai dar, mas no outro a gente levanta a cabeça, mais um dia, e a gente precisa se apoiar dentro do setor para que a gente possa conseguir transmitir a informação de forma coesa, né? Para todo mundo falar a mesma língua. Então, meus colegas, agradeço muito pelo apoio que eles têm me dado, meu coordenador, e vamos que vamos. Até a próxima. Dizem que você nasceu para isso. Gente, a live vai ficar gravada no IG, alguma coisa aí. Fala aí, Tati. Não, mas eu não sei, eu tenho que salvar aqui no meu, né? Porque agora a gente está no meu, né? Isso aí, salva aí. Tá? No IGTV. Eu não sei como é que eu faço isso, mas eu vou salvar aqui. Isso. Quando você fechar aí, vai aparecer salvar. Aí você salva. Tá bom.
Tá? Tá. E aí eu vou botar também, gente, no link, na minha bio, tem um link que dá pro YouTube. Então é só vocês ir Bacana. lá no YouTube depois, né? E aí avisar os coleguinhas que não tiveram tempo de ver. Manda esse aviãozinho aí para todo mundo assistir Verdade. depois, mas pode assistir pelo Insta da Tati ou pelo YouTube, que vai estar lá no YouTube gravadinha, bonitinha também. Depois Tá a bom? gente marca para falar de outros assuntos da farmácia, que vão envolver segurança do paciente também, mas a gente combina outra coisa. Agora quero lives. Ela gostou, agora ela quer lives. Então Desculpa. tá bom. Agora a gente vai falar de tudo, hein? Olha que eu vou chamar, hein? Olha que. Tati, vem cá, vamos fazer live. Beijo, Ju. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada a todos. Amanhã tem plantão. Beijo. Até a próxima. Salve isso aí, Tati. Beijo. Olha aí, vou salvar aqui. Beijo. Tchau. Tchau.